Podemos assentar. Hoje eu vou falar com você sobre a presença de Deus. O texto que eu quero abrir com vocês, quarta-feira, lembra que eu falei quarta-feira passada? Pega a sua Bíblia, seu caderno, sua caneta. Nós vamos trabalhar o texto bíblico. Eu já queria abrir um texto com você. Esse é o meu texto de início. Salmo 122. Salmo 122. Este conteúdo que nós vamos apresentar na tela, você deve receber. Se você não receber, pede para o seu líder, porque o seu líder está recebendo no grupo dos líderes. Então, se você faz parte de algum grupo e não recebeu o nosso conteúdo ainda, você fala: líder, eu quero conteúdo. Aí o teu líder manda o conteúdo. É assim ou não é, Marcos? Então, vou deixar esse texto de Salmo 122, verso 1. Conhecidíssimo. Você deve saber de cor e salteado. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O salmista Davi escreve esse texto. E este texto é muitíssimo utilizado para nos convidar a chegar a um lugar como este aqui. Então, muitas vezes, eu, no início da minha caminhada cristã, no início da minha fé, eu fui ensinado que eu deveria vir a um lugar. Eu fui ensinado a chegar, a ir a um lugar para buscar a presença de Deus. Eu fui ensinado no início da minha fé versos como este: alegria de estar na casa do Senhor. Quem nunca escutou esse verso? Quem nunca citou esse verso? Sempre se direcionando a um lugar, sempre se colocando ou indo em direção a um lugar. E não foi diferente comigo. Eu fui aprendendo desde cedo que eu deveria estar em um lugar. Eu deveria ir ao monte para buscar a presença de Deus. Eu deveria estar nas reuniões de orações numa determinada igreja, num determinado ambiente, numa sala de oração, para buscar a presença de Deus. Então, eu e talvez você e dezenas e milhares e milhões de crentes em Jesus Cristo caminharam neste ambiente, de ir a um lugar buscar a presença de Deus. Isso foi fato, isso está no nosso imaginário, isso está dentro do nosso contexto. Nós associamos um lugar como este que acabei de falar como o lugar da presença de Deus. Nós associamos este ambiente aqui como o ambiente da presença de Deus. Este ambiente que eu tenho e você tem, a partir deste texto que a gente acabou de ler, nós temos um problema. Há um problema aqui dentro deste conceito. E eu preciso que você preste um pouquinho de atenção para nós caminharmos de uma forma correta. Eu demorei muito para aprender isso. Levou um tempo para aprender, até que um dia caiu uma fichinha. Aí eu, entendi. Nós usamos o Salmo 122, verso 1, como algo relacionado à casa de Deus. Este lugar como a casa de Deus. Este lugar como o lugar onde eu vou buscar a presença de Deus. Esta figura, ou este imaginário que criamos ao longo do tempo da nossa caminhada cristã, ele foi nos ensinado, e isso foi extraído do Antigo Testamento. Quando Deus solicita a construção do tabernáculo e repousa ali dentro do tabernáculo, no Santo dos Santos, lá no Êxodo você vai ver essa ideia. O tabernáculo é construído,
e Deus vem sobre a Arca da Aliança, sobre o Santo dos Santos, e deposita ali a sua presença naquele lugar. E ali ficou conhecido como o lugar onde a presença de Deus está. O tabernáculo evoluiu para o templo. Templo de Salomão, aquele templo construído por Salomão. E também você terá ali um lugar fixo. Tabernáculo, lá no Antigo Testamento, antes dos reis existirem, era um lugar móvel. Ou seja, a presença de Deus sempre estava indo. Parava, o povo parava. Andava, o povo andava. Parava, o povo parava. Arrodeavam-se diante do tabernáculo todas as tribos de Israel. O Senhor mandava recolher. Vamos tocar viagem, sorria, e o povo ia. De dia como nuvem, de noite como coluna de fogo. Ia no tabernáculo ali e tal. Depois, isso vai evoluir. Isso se tornará um lugar fixo. O templo de Salomão. A presença de Deus vai estar no templo. O salmista Davi, neste contexto, está falando sobre isso, sobre o templo, um lugar fixo, um lugar da morada. Lógico que ainda não existe o templo para Davi, mas existe um lugar num monte, onde a arca está, que serve como lugar de adoração, fixa também. Depois vai evoluir com Salomão para um templo. Depois você vai ver esse templo, ele vai ser destruído, ele vai ser, depois Esdras, Neemias, após o exílio, vão reconstruir os muros, vão reconstruir o templo. Quando você entra lá dentro do ambiente do Novo Testamento, você tem o templo construído por Herodes, que é este templo onde a presença de Deus está. Onde a presença de Deus se manifesta, onde a presença de Deus recebe toda a adoração, é o lugar onde Deus está. Então esse imaginário de lugar fixo, ele é construído a partir do Antigo Testamento. Nós estamos construindo isso, porém nós não estamos mais dentro do ambiente do Antigo Testamento. Nós estamos dentro do ambiente do Novo Testamento. Nós não estamos no ambiente da Antiga Aliança. Nós estamos no ambiente da Nova Aliança. E na Nova Aliança evoluiu a coisa. O templo foi destruído. O Santo dos Santos, o véu foi rasgado. Eu e você tivemos um livre acesso à presença de Deus, que não está mais confinada a um lugar. Agora, o lugar da presença de Deus sou eu e você e o corpo de Cristo. Aonde o corpo de Cristo está reunido, a presença de Deus manifesta, ali está. Aonde eu estiver, Deus está. Então não é mais sobre ambiente, não é mais sobre este lugar. O lugar é necessário para nos abrigar, para nos reunir, é necessário. Mas ele não é mais o lugar fixo da presença de Deus. Porém, quando nós estamos reunidos neste lugar, ele aqui está. Mas eu quero ampliar isso. Eu quero fazer você ver a coisa como ela de fato é agora. Ela sempre foi. Mas só que ela teve que ser, vamos dizer assim, mascarada por um certo momento. Porém, quando você tem a morte de Jesus, quando você tem o sepultamento de Jesus, quando você tem a ressurreição de Jesus, isso mudou totalmente. Não é mais sobre lugares fixos, é sobre lugares itinerantes. Sabe? Onde você vai indo, a presença de Deus vai indo com você. Aonde você está, a presença de Deus está com você. Aonde você estiver, a presença de Deus está. Então é sobre isso que eu quero conversar com você. Esse nosso imaginário religioso, ele nos trouxe um certo problema.
qual é o problema aqui? Daquela porta para fora, a presença de Deus não vai mais comigo. Da porta para fora, dependendo da pessoa, eu faço o que bem entendo, porque não estou mais na presença. Então, da porta para fora, eu posso tomar qualquer rumo, qualquer decisão, eu posso fazer qualquer coisa, porque da porta para fora, a presença não vai mais comigo, a presença está aqui. Sabe aquela ideia? Isso criou um duplo pensamento. Neste lugar eu tenho que entrar e ficar totalmente santo, e dali para fora eu posso ter uma vida qualquer, de qualquer jeito, de qualquer maneira, tal. Essa mentalidade foi criada. E você vai ver que essa mentalidade ela foi tão assim forte. A evidência dela foi tão forte, sabe quando? Na pandemia. Você chegou a escutar alguém dizer assim: o que eu vou fazer agora? A igreja está fechada. O que eu vou fazer? Gente, teve gente apavorada porque não sabia mais o que fazer sem estar na igreja, porque agora eu não tenho mais como orar. Agora eu não tenho mais como. Passaram por isso aqui? Quem não passou por isso? Eu vi pessoas desesperadas porque não podiam mais estar no lugar. E isso às vezes é culpa nossa. Pastores alimentam essa ideia. Você quer ver como nós alimentamos essa ideia? Pegamos o microfone, subimos ao púlpito e dizemos assim: vamos entrar na presença do Senhor. A pergunta que fica é: aonde você estava? Se não na presença do Senhor. E nós, por costume, por vício, a gente chega aí: vamos entrar na presença do Senhor, vamos, porque o Senhor está presente aqui. É lógico que o Senhor está presente aqui, a igreja está reunida. O corpo de Cristo, presta atenção, o corpo de Cristo está reunido. Presta atenção, o corpo de Cristo está reunido. Isso não é uma simbologia, isso é uma realidade. Quando eu e você estamos aqui, o corpo de Cristo está reunido. A manifestação de Cristo ela é real. O amor de Cristo é real. A misericórdia de Cristo é real. O poder de Cristo é real. Ele vai emanar, ele vai surgir do corpo de Cristo, pela presença do Cristo que está nesse corpo, se manifestando por meio desse corpo, curando, libertando, trazendo uma palavra, usando em profecia, usando na exposição da palavra, usando no louvor, usando no cuidado, no serviço. Cristo está se manifestando por meio do seu corpo. A presença de Cristo está no meio do seu corpo. O corpo é de Cristo. Se é de Cristo, a manifestação entre nós é a manifestação de Cristo. Entende? Mas nós criamos essa divisão. Aqui está a presença, lá fora a presença está meio que mascarada, vai, não vai. E é isso que eu quero mostrar para você hoje. Eu quero trabalhar com você isso hoje. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui: a onipresença. Eu falei aqui, o imaginário religioso, um conceito limitado, tá bom? Lugares sagrados e fragmentos descontextualizados. Tudo isso que eu falei para você aqui agora, sobre criarmos um ambiente, ele está resumido nesses 3 pontos. Um conceito limitado: eu acho que a presença de Deus só está nesse lugar. Conceito limitado. Lugares sagrados: eu acho que são nesses lugares, um monte, aqui dentro, uma sala de oração, é que a presença de Deus vai se manifestar. Ou tudo
tudo isso é construído com fragmentos descontextualizados. O que isso significa? Pedaços diversos do Antigo Testamento para trazer uma verdade, como esse que eu acabei de ler, Salmo 122, verso 1. É um texto tirado do seu contexto para dizer que nós temos que estar em um lugar, e estarmos alegres por estarmos em um lugar. E eu quero quebrar isso, porque a nossa majestade, que é santa, está em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Próximo. Então isso causa para nós uma confusão teológica, uma limitação. Achamos que Deus só está em um determinado lugar, e isso acaba com aquela que eu vou começar a falar, que é a realidade divina. Deus está em todos os lugares. Agora preste bem atenção no que eu vou falar. Deus está em todos os lugares, mas não está em todas as coisas. A sua presença ocupa todos os espaços que você imaginar, mas Ele não está em todas as coisas. Por exemplo, Deus não está dentro dessa garrafa, Deus não está nesta cadeira, mas a presença de Deus está sobre esse lugar, está nesse lugar. Mas agora presta bem atenção. Deus está neste lugar, ou nós estamos na presença de Deus. Deus está neste lugar, ou este lugar está na presença dele? Deus está nesse lugar. Pergunta de novo. Deus está neste lugar, ou este lugar está na presença dele? Este lugar está na presença dele. Todas as coisas estão na presença dele. E ele está em todos os lugares. Porque todo o lugar está na presença dele. Então você está na presença dele 24 horas do seu dia. Você não entra na presença dele. É ao contrário, você nunca escapou da presença dele desde da tua concepção. Desde o ventre da tua mãe, você está na presença dele. Quando surgiu a vida, e você é essa vida que surge lá do ventre, você, desde aquele momento, está na presença de Deus. Você não entra na presença de Deus, muito menos sai da presença de Deus. Você sempre esteve na presença dele. Dia após dia, noite após noite, você sempre estará na presença dele. Porque não é sobre Deus estar neste lugar. É este lugar que está diante dele. Porque ele é maior do que qualquer outro lugar. O espaço não pode contê-lo, não pode prendê-lo. Ele está em qualquer lugar. A coisa fica muito mais complicada no sentido de belo, né? Mas para você ajustar isso, Deus está completo agora, aqui, e ao mesmo tempo no Japão. Ele não está dividido, um pouquinho dele está aqui e um pouquinho dele está lá. Ele está completamente aqui e ele está completamente lá. Porque todas as pessoas que estão aqui e todas as pessoas que estão lá no Japão estão na presença dele. Entende? Então vamos lá. Primeiro ponto. A onipresença de Deus, um atributo divino. Então vamos definir. Primeira coisa. Deus não pode ser definido
por nossa mente humana, ele não pode ser esquadrinhado, sabe? A presença dele ela é tão complexa e tão assim, não temos como definir isso, porque ela não cabe em um espaço. Isso faz parte da sua natureza. Quando eu falo majestade santa, eu quero que você entenda que o Pai, o Filho, o Espírito Santo são Deus trino. O Pai, aquele que cria, que ordena. O Filho é aquele que nos concede a salvação por meio da sua morte, da sua ressurreição. O Espírito Santo é aquele que aplica essa salvação e comunica isso à igreja. Mas os três não estão separados. Então você não pode separar Deus. Esse aqui é um pouquinho de Jesus, esse aqui é um pouquinho de Deus o Pai, esse aqui é um pouquinho de Deus o Espírito Santo. Não tem como separar. Então quando Deus está, Ele está completo no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Quando Deus está, Ele está completo, não dividido. O que você e eu não podemos confundir são as pessoas. Você não pode dizer que o Filho é o Pai, que o Pai é o Filho. Não, são pessoas distintas com a mesma natureza. Então, quando eu falo um atributo divino, eu estou falando o Filho, o Pai e o Espírito Santo têm o mesmo atributo. Ou seja, tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo não podem ser contidos em um lugar. Não podem ser guardados, definidos em um lugar. Eles estão acima, ou seja, todas as coisas estão diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é um atributo divino. Isso só existe em Deus. Isso se chama onipresença. Oni, tudo, presença. Ou seja, toda a presença, ou em palavras mais simples, Deus não tem tamanho ou dimensões espaciais. Ou seja, Deus não pode ser medido por espaços. Será que Deus cabe neste ambiente? Não, este ambiente mais outros milhares de ambientes e metros quadrados, o universo cabe dentro dele. Eu queria que você pegasse a dimensão do Deus que você serve. Não é o universo, não é Deus que está no universo. É o universo que está diante de Deus. Todas as coisas estão diante dele, todas as coisas estão diante dos seus olhos. Tudo ele vê, nada escapa da sua presença, nada escapa dos seus olhos. Tudo ele enxerga, tudo ele vê. Por quê? Porque a sua presença está em todos os lugares. A sua presença está diante de todas as pessoas. Eu vou explicar isso aqui um pouquinho, mas eu queria que você entendesse que quando Deus está presente na sua vida, Deus está presente por completo, como Pai, como Filho, como Espírito Santo diante de você. Mas você não é igual a mim. Os seus problemas não são os meus problemas. Os seus desafios não são os meus desafios. Então a forma como Deus está completo para você é única, particular, é entre você e Ele. E a forma que Ele está completo para mim é única, para mim e para Ele. Mas Ele está completo, tanto para mim como para você. Entendendo os seus dilemas, entendendo as suas dificuldades, entendendo as suas limitações, entendendo as suas emoções. Ele está diante de mim consertando os meus erros, trabalhando nos meus acertos, olhando as minhas emoções, cuidando dos meus problemas. Ele está para você de uma outra forma. Entende? Mas quando Ele está aqui, quando Ele está aí, Ele está completo, porque eu e você estamos na presença dEle. E Ele está completo para mim e para você, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Pleno, nada faltando nele.
Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria que você entendesse, que Deus está presente em cada, imagine em cada ponto de espaço, a presença de Deus está lá. Porque todas as coisas estão na sua presença. E isso que eu preciso deixar claro para você. Então, Deus está em cada espaço presente como todo. Ok? Vamos olhar alguns textos para você não achar que são coisas da minha cabeça. Jeremias 23. Verso 23 e 24. Alguém quer abrir o texto do Salmo 139, do verso 7 ao verso 10, depois de ler? Voz de trovão aí. 139, verso 7, verso 10. Vamos ler Jeremias 23, verso 23. Será que sou eu, Deus, só de perto? E de longe não sou Deus? Pode alguém se esconder, ocultar-se em algum lugar onde eu não posso vê-lo? Existe algum lugar? Deus está perguntando através do profeta: eu sou um Deus de perto? Eu sou só um Deus de perto? Não sou um Deus de longe? Pode alguém se esconder, se ocultar e eu não posso vê-lo? Acaso não sou eu quem ocupa todo o lugar? Tanto no céu como na terra. Ele ocupa o quê? Todo o lugar. Ou seja, aquela palavrinha ali, ó, não sou eu aquele que enche o céu e a terra com a presença dele. Em versões mais atuais está: eu ocupo todo o lugar. Onde existir espaço, Deus ocupará aquele espaço. Salmo 139, quem pode ler com voz de trovão? Do 7 ao 10, não precisa brigar. Para onde mirei o teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá estás. Se fizer o inferno a minha cama, eis que ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Aleluia. Você pode escapar da presença desse Deus? Existem dimensões onde Ele não esteja? Existe lugar onde Ele não está? O Salmo 139, ele é belo por causa disso. Ele mostra assim como o texto de Jeremias, que Deus não tem um lugar onde Ele não esteja. Ele está pleno em qualquer lugar. Ele está vendo em qualquer lugar. Ele está em qualquer lugar. E eu vou chegar lá daqui um pouquinho. Deus não possui dimensões. 1 Reis 8, verso 27. Pergunta: mas será possível que Deus habita na terra? Se os mais altos céus não podem conter, muito menos esta casa que eu construí.
Então ele está falando sobre o tabernáculo, sobre o templo, que Deus não pode ser contido. O céu é mais alto, assim, nada pode conter a presença de Deus. Porque todas as coisas estão na sua presença. Está seguindo o pensamento, né? Isaías 66, verso 1 e verso 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu, a terra, ou seja, o lugar de apoio onde coloco os meus pés. Que tipo de casa você pode construir para mim? Que tipo de ambiente podemos construir para Deus? Se o que? Ele acabou de dizer: o céu é o meu trono, a terra, o lugar onde apoio os meus. Que lugar você pode me construir? Que lugar você pode criar para mim? Está entendendo? Não é sobre lugares. Nunca foi sobre lugares. Porque o próprio Antigo Testamento está mostrando, Deus está se revelando como um Deus que não pode caber em lugares. Porque os lugares estão na presença dele. Aquele fragmento, aquela revelação é um pouquinho do que ele queria para uma realidade futura. Aquela ideia da presença de Deus no tabernáculo, aquela ideia da presença de Deus lá no templo, aquilo lá era só um vestígio, uma sombra de algo muito maior que ele queria. O que o tabernáculo e o que o templo significa é que Deus quer estar com o seu povo. Deus quer estar entre o seu povo. Deus quer estar com você. Está entendendo? Fizeram do lugar um lugar fixo para prender Deus naquele lugar. Enquanto Deus está dizendo naqueles lugares: o que eu quero é estar próximo de vocês. O que eu quero é repartir com vocês o que eu sou. O que eu quero é estar com você em proximidade. Eu não tinha como estar com você. Eu tenho que elaborar um plano, criar um tabernáculo, criar um sistema de sacrifício, para quando você errar, você apresentar o seu holocausto, o sangue ser derramado, e eu continuar sendo seu Deus, e você continuar sendo o meu povo, e eu continuar abençoando você, e você dando a mim todo louvor, toda adoração que eu mereço. Mas tudo isso é porque eu só quero estar próximo de você. Eu só quero estar próximo de você. Eu só quero repartir a minha vida com você. Eu só quero comunicar-me com você. Eu só quero estar com você. Você não entendeu ainda que é só isso? O tabernáculo, o templo, significa um Deus que quer estar em contato comigo e com você. Um Deus que está preparando um povo para si. Um Deus que está construindo um povo para si. E ele vai evoluir. Ele vai seguindo. E no tempo perfeito, eu falei na plenitude do tempo, lembra? O tempo perfeito ele envia o Filho. O Filho morre, encarna, morre, ressuscita. E quando ele entra no ambiente celestial, o véu é o quê? Rasgado. E o que isso significa? Não tem mais limites. Não tem mais separação. Agora eu posso ser completamente seu. E você completamente meu. Não existe mais uma barreira que nos separe. Não existe mais pecados que nos separem.
não existe mais nada que me separe de você. O meu filho reconciliou você comigo. O meu filho me reconciliou com você. Agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora há um livre e vivo caminho. Agora eu estou com você todos os dias, até a consumação do século. Por isso Deus diz: eu estarei convosco todos os dias. Não dia sim, dia não. Não dia em que eu estiver de bom humor. Não dia em que eu estiver de mau humor. Todos os dias eu estarei contigo. Porque já não há mais separação. Já não há mais distância. Já não há mais questão de espaço. Já não há mais lugares que nos separem. Eu estou pleno em qualquer lugar em que você estiver. Aonde você estiver, eu estou lá. Porque não é mais sobre lugares. É eu estar pleno para você em qualquer lugar. Porque agora você está na minha presença. Agora você pode permanecer na minha presença. Agora você é filho. Agora você é filha. Agora você pode desfrutar da minha paternidade de uma forma constante e direta. Não mais agora, de tempos em tempos. Não mais agora entrando uma vez, se colocando às vezes na minha presença quando é convocado. Não. Agora é uma constância. Nada pode retirar você da presença dele. Você foi comprado, você foi remido, você foi lavado para permanecer como filho na presença dele. Você não podia, eu vou explicar isso daqui um pouco, mas você não podia estar lá. Não que ele não estivesse com você, mas você não poderia estar na presença dele da forma como você está agora. Livre. Podendo chegar em qualquer lugar, puxar uma cadeira e falar: olha, simbolicamente senta aqui. Eu quero bater um papo contigo. Eu não preciso de um lugar, eu não preciso ir a um lugar. Tu está aqui comigo. Sabe aquela lavada de louça? E tu está ali, Senhor. Oh, Senhor, olha lá o meu esposo. Olha lá o meu filho. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Aí tu está lavando aquela roupa. Tu está mexendo naquela máquina. Tu está indo em direção. Tu está servindo alguém. E você está ali na mente: Senhor. E ele está dizendo: estou aqui. Estou aqui. Pode falar. E de repente tu tem que conter as lágrimas. De repente começa a dar aquele circuitinho em você. E você já quer meter uma linguiça pro lado de fora. E você tem que se conter, que o ambiente não é propício. O ambiente não permite. Mas você sabe que ele está ali. Você o sente, você o percebe. Você sabe que ele está naquele lugar com você. Ele está te escutando, ele está trabalhando, ele está ali. Então você sabe que a presença dele está em qualquer lugar, ela não tem dimensão. E ela pode estar presente. E isso aqui que eu queria que você entendesse. A presença de Deus, ela pode estar em todo lugar. Deus está, ou todas as pessoas estão presentes diante dele. Estão na presença dele. Mas para uns, Deus está como um Deus irado. Para alguém, nesta noite, que não faz parte da sua igreja, ele está presente, mas não como um Deus de amor,
como um Deus irado, pronto para punir, pronto para aplicar a sua ira, se aquele que está diante dele não se arrepender, não confessar o seu Filho como seu suficiente Salvador. Deus está lá, presente, completo, pleno, diante daquele que não foi salvo, não foi remido, não foi resgatado pelo Filho, diante daquele que rejeita o Filho. Ele não está lá como um Deus de amor, ele está lá como um Deus irado. João 3,36, você pode ler isso lá. Para outros, Deus está como um Deus que abençoa. Para outros, Deus está como um Deus que ama, exercendo misericórdia, exercendo perdão, exercendo graça, exercendo amor. Ele está pleno diante dessa pessoa que o confessa como seu Senhor, que acredita naquele a quem Ele enviou o Filho, que derramou sobre aquele que está na sua presença o seu precioso sangue, que o limpou, que o purificou. Para este Deus está presente, pleno. O Pai, o Filho, o Espírito Santo estão presentes como um Deus de amor, de graça, de misericórdia, de justiça, de bondade. Estes que confessam o seu Filho estão na presença de um Deus amoroso. Por isso que eu falei, Deus está, ou todas as pessoas estão na presença dele, mas ele não está, para alguns, presente como um Deus de amor. Para alguns, ele está como um Deus que vai punir. Para alguns, ele está como um Deus que vai pesar a sua mão. Para alguns, ele está como um Deus cheio de ira, porque alguém rejeitou o seu filho, alguém zombou do seu filho, alguém não deu crédito ao seu filho. Para estes, Deus está como um Deus que vai punir. Então, eu gostaria que você entendesse, pesasse, pensasse sobre isso. Toda pessoa que não tem o Senhor Jesus Cristo, para essa pessoa existe um Deus que irá puni-la. E só você e eu temos a palavra que pode virar esse jogo, se esta pessoa der ouvidos àquilo que estamos proclamando. Para você que recebeu este Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está pleno, já não mais como um Deus de ira. Veja como uma coisa é tão bela, né? Você entra às vezes num ambiente como esse, como nós todos entramos, talvez, como pecadores. E sobre nós permanecia a ira de Deus, João 3,36. E de repente eu recebo o seu filho, você recebe o seu filho, e quando voltamos como filhos, abençoados, amados, purificados, santificados, não mais inimigos, agora amigos, agora filhos de Deus. Agora eu posso desfrutar da presença dele, porque ele me dá a condição de ter um livre acesso a ele. O que está sob a ira dele não pode ter acesso a ele. Você e eu temos total acesso a ele. Você e eu temos o privilégio de desfrutarmos da presença e do amor dele. Entende? Para outros, ele está como aquele que sustenta todas as coisas.
Então Ele mantém este mundo. Ele mantém todas as coisas, como diz o texto de Hebreus. Ele sustém todas as coisas nas palmas de sua mão. Ele mantém o poder. Ele mantém todas as coisas funcionando na sua presença. Lembra que Jesus falou? A chuva cai sobre o justo e sobre o injusto. Todas as coisas estão sendo sustentadas por Ele. Porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. Então vamos finalizar? Quando você deseja fazer alguma coisa no mar, qual a primeira coisa que você faz? Você se retira do lugar em que você está. Aí você sai desse lugar público e vai para aquele lugar que é seu, a sua casa, aquele ambiente familiar. Mas quando você entra num ambiente familiar, você não quer fazer determinada coisa, por quê? Porque você está com pessoas te observando. E você se exclui, dá mais um passo e entra dentro do seu quarto. Ali, ninguém pode te ver. Mas mesmo assim, você suspeita que alguém pode te ver. E você se recolhe para dentro do seu coração. Aí lá dentro do seu coração, você se afastou do lugar público, você se afastou do ambiente dos seus familiares, você se escondeu no seu quarto, chegando no seu quarto, você se escondeu no seu coração. Aí lá você acha que você está bem escondido. Lá você acha que ninguém está te vendo. Lá você acha que ninguém conhece o teu coração. Lá está um Deus além do teu coração. Lá está um Deus de quem você não pode se esconder. Lá está um Deus que o teu coração não pode ser escondido dele. Lá está um Deus que vê todas as intenções do meu e do teu coração. Lá está um Deus no teu coração, o teu coração está diante dele. O teu coração está exposto diante dele. Então, como disse o Salmo 139, não há um lugar em que você possa se esconder. Não há um ambiente que você possa se esconder. Nem mesmo se esconder no seu coração. Porque Ele está vendo o seu coração. Ele sabe, Ele conhece, o seu coração está exposto diante dele. Não tem como você esconder o sentimento, não tem como você esconder a maldade, não tem como você esconder dele a segunda intenção, não tem como você esconder dele nada. Ele sabe toda a sinceridade do teu e do meu coração. Ele sabe o pensamento que você acabou de ter acerca de seu próprio coração. Ele sabe, não tem como esconder. Por isso que lá no texto de João 4, alguém perguntou, é aqui que devemos adorar? É em Jerusalém que devemos adorar? Não, meu querido, não é nem lá e nem aqui. É em espírito e em verdade. Porque você não pode enganá-lo. Eu não posso enganá-lo. Porque Ele sabe todas as coisas que penso em meu coração. Ele conhece o teu deitar. Ele conhece o meu deitar. Ele conhece o meu levantar. Ele conhece o teu levantar. Todas as coisas estão nuas e patentes, limpas diante dele, claras diante dele. Ele sabe se você veio nessa noite, nesse lugar, com segundas intenções. Ele sabe se você veio nesse lugar para cumprir um protocolo. Ele sabe. Você pode esconder isso de mim, você pode esconder isso do outro, mas você nunca vai esconder isso dele. Porque o seu coração está exposto na presença dele. Eu estou exposto na presença dele. Nós estamos expostos na presença dele. Não há o que nós podemos fazer para nos esconder dele, a não ser sermos sinceros com ele, a não ser
fugirmos para Ele e não fugirmos dele, porque você não conseguirá fugir dele. O que Ele espera é que você fuja para Ele, porque Ele sabe de todo o sentimento, de toda a verdade existente no meu e no teu coração. Quando eu falo de presença, eu queria que você entendesse que não importa o lugar que você está, não importa o meio em que você está, Ele está lá. Não importa se você vai fritar alguém naquela conversinha que não deveria fritar, Ele está lá. Não importa se você vai teclar naquele site que você sabe que não poderia teclar, Ele está lá. Não importa se você vai fazer aquele desvio de caixa 2, Ele está lá. Não importa aquela tristeza profunda que você está sentindo, Ele está lá. Não importa os sentimentos que estão aflorando na sua alma, as emoções que você tem, negativas, positivas, Ele está lá. Não importa se você está com aquela despensa cheia ou com aquela despensa vazia, Ele está lá. O que eu queria que você entendesse nessa noite, que em qualquer circunstância, Deus está. Em qualquer ambiente, Deus está. Deus está lá. Cuidando daquelas crianças, Deus está lá. Deus pode fazer alguma coisa por aquelas crianças por meio da nossa vida? Pode, porque Deus aqui está. Entende? Deus está em qualquer lugar. Nós perdemos a sensibilidade, nós perdemos o assombro, nós perdemos o temor, nós perdemos o medo, nós perdemos o respeito pela presença de Deus. Conversando com um jovem há um tempo atrás, e finalizo aqui, com um sério problema de pornografia, casado. De repente ele expôs para mim toda aquela vida dele, e eu escutando tudo aquilo, e ele veio em busca de um conselho, porque ele não queria mais estar naquele ambiente de pornografia, viciado em pornografia, crente em Jesus Cristo, casado, levando a esposa para aquele ambiente de pornografia. Ele não queria mais aquilo e ele não conseguia. Ele falou: olha, já fiz tudo que você imaginar. Eu já passei por terapia, eu já fiz isso, eu já fiz tudo que você imaginar. Tudo que você imaginar eu já fiz, eu não sei mais o que fazer. O que você faria? Eu não sabia o que responder para ele naquele momento. Eu fiquei pensando, falei, cara. Aí de repente eu fui conversando com ele, eu falei assim: imagina tua mãe aqui entre nós. Você teria coragem de dar um tapa na cara da tua mãe? Nunca? Que isso? Faço a pergunta para você. Você teria coragem, a sua mãe, você teria coragem de dar um tapa na sua mãe? Você aquele tapa com gosto mesmo? Tu deixar os 5 dedos marcados no rosto da tua mãe, você teria coragem? Aí foi essa pergunta que eu fiz para ele: você teria coragem de bater na tua mãe? Aí não. Eu falei: você teria coragem de fazer determinadas coisas na presença da sua esposa? Ele falou: não. Aí eu falei assim para ele: você teria coragem de acessar os sites pornô na presença de Deus? Você teria coragem de consumir conteúdo pornográfico na presença de Deus? Aí quando eu falei isso, ele começou a chorar. Aí ele desabou. Aí ele entendeu. Porque o que nos retém, o que nos freia, o que nos para, o que nos impede de pecar é a presença. É o respeito pela presença.
É o respeito por saber que Ele está aqui. É o respeito porque quando eu vou falar do meu irmão em Cristo, eu estou falando do corpo de Cristo, da presença de Cristo que está no outro. É o respeito pela presença. É o cuidado pela presença. Eu não vou acessar por causa da presença. Eu não vou desviar por causa da presença. Eu não vou pecar por causa da presença. É a presença. Nós perdemos o medo, nós perdemos o respeito, nós perdemos o assombro da presença. Quando você entende que a presença está onde você está, você vai respeitá-la. Não é sobre um lugar, é sobre uma pessoa que está com você em qualquer lugar. Lembra do que diz a Epístola de Paulo, primeira Epístola de Paulo aos Coríntios? Vós sois templo de Deus. Você é o lugar santíssimo da habitação de Deus. Você é o lugar santíssimo onde Deus pode repousar a presença dele. Você é o lugar onde Deus pode descer com a presença dele. Você é o lugar onde Deus pode se manifestar. Você é o lugar. Vós sois templo de Deus, santuário do Espírito Santo. O lugar mais santo que um ambiente de um templo poderia ter é o lugar que Deus escolheu para habitar, você. Porque Deus, ou os deuses, só poderiam habitar no lugar santíssimo. Lugar santíssimo é você. Lugar santíssimo não é isso aqui. Lugar santíssimo nunca foi lugares. O lugar santíssimo da presença de Deus é você. O lugar santíssimo da presença de Deus sou eu. E aonde nós estamos, Deus está manifestando a sua glória, manifestando o seu poder, manifestando a sua graça. O que nós precisamos exercitar é esta ideia de que Deus está aonde estamos. Deus não está em um lugar. Deus está onde nós estamos porque nós estamos na presença dele em qualquer lugar. Na praia, você está na presença dele. No supermercado, você está na presença dele. No seu trabalho, você está na presença dele. No seu ambiente familiar, você está na presença dele. Na sua faculdade, você está na presença dele. Na sua escola, você está na presença dele. Não importa onde você está. Na academia, você está na presença dele. Na caminhada, você está na presença dele. A questão é como ele está diante de você. Porque para permanecer e para estar na presença dele, tem que estar puro o coração. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Puro de coração. Vamos orar? Você entendeu? Não é sobre lugares. É sobre aonde você está. E aonde você está na presença dele. Então não espere para chegar neste lugar para louvá-lo. Já venha louvando, porque você está na presença dele. Aí quando você entra nesse ambiente, junta com a igreja que já vem louvando como você, em um único cântico, louvaremos a ele. Você entende como é diferente? Quando você recebe um irmão na sua casa, quem está entrando? A presença dele entrando através daquele irmão. Quando você vai fazer a visita na casa de alguém, quem está entrando? A presença dele.
Quando você está em comunhão com a igreja, quem está em comunhão conosco? Ele, a presença, e todos nós junto com Ele. Entende como isso vai mudando a nossa concepção, como isso vai mudando a nossa ideia? Quando você abraça um irmão, a presença abraça ele. Quando você serve um irmão, a presença serve a este irmão. Quando você supre a necessidade de um irmão, você está suprindo a necessidade dele através. Lembra do que ele falou? Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Tive frio e não me agasalhaste. Quando você serve alguém, quando você dá um lanche, quando você dá uma roupa, o irmão em Cristo, você está servindo Cristo, a própria presença dele através de você. Entende? Pegou? Entendeu? Pegou a visão? Agora muda. Estende isso para outras pessoas. Aplica isso a outras pessoas. Quando você estiver com alguém, entenda que não é só um momento, é Deus naquele momento com vocês. Deus está em qualquer lugar porque você está na presença dele. Em qualquer ambiente.